Observe suas crenças e aprenda a manifestar. O que você vem acreditando sobre você que já não faz mais sentido? Inclusive, esse tópico aqui ele foi inspirado pelo que eu passei nos últimos dias para gravar isso aqui. Porque as minhas crenças vieram: você não é capaz, você não é o suficiente, você não é merecedor, não vai dar certo. Vem essas crenças limitantes no pensamento, só que eu fui além delas. Eu falei assim, olha só, como é que eu não sou o suficiente? Eu comecei a questioná-las. Não tem ninguém melhor para falar sobre isso, das minhas experiências, do que eu acredito, do que eu mesmo. E ali eu calei a minha própria crença. Então é muito importante a gente observar quais são as crenças que a gente vem alimentando na nossa vida. Elas são limitantes, elas nos colocam dentro de uma caixinha para que a gente fique no mesmo lugar, ou ela começa a expandir, ela começa a te levar em patamares diferentes e maiores e mais extensos do que você está vivendo agora. Isso começou lá há mais de 6 anos atrás, quando eu comecei esse caminho do despertar, quando eu gravei o meu primeiro vídeo. E hoje eu assisto e falo assim, nossa, eu era tão travado, eu era tão inseguro, mas eu nunca deixei as minhas crenças me limitarem. Eu observei as minhas crenças. Você se lembra que eu lá no início falei que nós somos o quê? Um observador? Então é muito legal essa prática da gente simplesmente parar e observar quais são as crenças e os pensamentos que a gente está tendo. A nossa mente, ela é uma antena, como se fosse uma antena para raio de informações o tempo inteiro. É como se os nossos pensamentos, eles fossem frequências de rádio. Você se lembra que antigamente a rádio, para a gente ouvir a música que a gente gostava, a gente tinha que colocar em uma certa rádio. E a gente precisava sintonizar a frequência certa para captar o sinal e assim a gente ouvia aquela rádio, aquela música, aquele estilo que a gente gostava. A nossa mente, ela praticamente funciona dessa forma. A nossa mente, ela é uma antena, o tempo inteiro captando informações e sinais. Você já parou para perceber que quando estamos próximos a uma pessoa que só reclama, que só fala coisa ruim da vida, a gente começa a se tornar aquilo ali? Porque nós somos energias, nós somos vibrações, como eu já falei para você. Então, quando uma energia ela vem e outra energia ela vem, como se fosse você e aquela pessoa que só reclama, a energia ela precisa equilibrar. Então, tanto você quanto aquela outra pessoa, ela precisa trocar energia, vibração, para que os dois entrem em uma sintonia, vamos dizer assim. A energia precisa ser doada e recebida ao mesmo tempo. E isso a gente sofre vampirismo energético o tempo inteiro. Eu tô querendo dizer isso aqui para vocês, por quê? Porque isso aqui faz parte das crenças. Às vezes o que você tá pensando não é teu. Quando você tá lá com aquela pessoa que só reclama, você passou o dia inteiro com aquela pessoa só reclamando, você chega em casa, começa a ver coisa ruim na tua vida. Quando você menos percebe, se você não estiver observando o que está acontecendo, você está reclamando também. E aí a gente tem sentimentos e pensamentos que mais cedo a gente não estava tendo. Então você perceba que nós somos frequências. O nosso pensamento são antenas recebendo sinais o tempo inteiro. Você também transmite frequências. Observe também se às vezes a pessoa que reclama não seja você. Quando a gente é bombardeado de informações, como por exemplo a televisão, os noticiários que só falam notícias desagradáveis o tempo inteiro. Desde que o mundo é mundo e o ser humano começou a ser ignorante, nós temos violência. Mas também temos tantas coisas boas que pessoas fazem o tempo inteiro que não é televisionado. E aí você senta para almoçar naquele momento sagrado, começa a assistir aquele noticiário com só informações horríveis e você fica, nossa, o mundo está perdido. E aí você começa a ter medo de sair, de viajar, de conhecer pessoas, porque o noticiário colocou pânico em você. Ou aquela música, que eles, geralmente as músicas sertanejas que só falam de todo mundo vai sofrer, quem eu quero não me quer. E aí você começa a acreditar
E todo mundo está sofrendo, que ninguém vai te querer, que você não vai querer ninguém, e assim se torna a tua vida. Percebe que muito das nossas crenças e pensamentos não são nossos, mas sim um karma coletivo. E é muito importante aqui a gente observar quais tipos de crenças que a gente está alimentando, principalmente quando a gente está querendo manifestar alguma coisa. O que seria uma crença expansiva para manifestar? Vou usar de exemplo esse vídeo, como eu já falei. Eu queria muito gravar essa mentoria para vocês, mas aí vieram crenças que não são meus, foram impostas a mim desde novo, pela criação que eu tive, pela criação que os meus pais e os meus familiares tiveram, de ancestrais que não tinham essas informações, e foi repetindo, achando que era você, mas era algo que você aprendeu, era algo que a sua mente captou como verdade absoluta. E enquanto você não observar e entender que esses pensamentos, essas crenças limitantes não são seus, esses pensamentos começam a te dominar, até que você comece a manifestar o oposto do que você quer. Porque aquela crença precisa ver algo para reafirmar que ela está falando a verdade. E aí, por exemplo, imagina se eu tivesse deixado de gravar esses vídeos e deixado me levar pelos pensamentos, karmas coletivos que não são meus. Esse vídeo aqui não estaria manifestado. Então é muito importante a observação das crenças que você está tendo, porque suas crenças vão manifestar na realidade. Tudo que você ouve, tudo que você vê, tudo que você fala gera uma vibração e gera uma manifestação. Toda crença gera um pensamento muito forte, que vai gerar um sentimento muito forte, que vai definir as tuas ações. Perceba que é aqui que você manifesta o que é bom e manifesta o que não é agradável na tua vida. O tempo inteiro as crenças vão estar querendo reafirmar alguma coisa. Se suas crenças estão querendo limitar, dizer que você não é capaz, é aquilo que você vai vivenciar, porque você vai se deixar levar por aqueles pensamentos que não são seus. Agora, se seus pensamentos são expansivos e dizem, vale a pena, você não vai morrer por conta disso, você não está prejudicando ninguém, nada de ruim vai acontecer para você se você começar a gravar aqui. É só algo a mais, algo que vai agregar. E aí, o que acontece? Essas crenças positivas e expansivas geram um pensamento positivo, que gera um sentimento bom, um sentimento positivo e expansivo, que vai reverberar e ditar nas minhas ações. Então, seja um observador da sua vida. Quanto mais observação você tem de você, mais você manifesta a vida que você quer. Quanto mais você se torna um observador, mais você domina os seus pensamentos e não o contrário, os seus pensamentos te dominarem. Faça um exercício dia após dia, pare 5 minutos e observe quais são as crenças que você está alimentando diariamente. Eu não gosto do meu trabalho, mas eu vou continuar no trabalho porque não vai dar certo eu me arriscar em algo que me faça bem. Então eu continuo aqui. Você pensa dessa forma? Ou você pensa, eu não gosto desse trabalho, mas eu vou me abrir a uma nova possibilidade e vou me transicionar até eu viver a realidade que eu quero. Você percebe que a diferença da crença limitante que te colocou no mesmo lugar, fazendo você de refém, para a crença positiva e expansiva, que entende a realidade, que tem os pés no chão, mas que não se deixa se limitar? Cada crença define a tua realidade. E é importante a gente alinhar as nossas crenças e os nossos pensamentos com aquilo que nós queremos ver manifestado na vida. Eu quero trabalhar com o meu sonho. O que eu preciso me alinhar para realizar aquilo? Eu quero viajar ao mundo. Será que eu comecei a estudar línguas estrangeiras? Eu quero começar a gravar vídeos para a internet e ajudar outras pessoas, servindo de exemplo, de inspiração. Você já começou a perder o medo, trabalhar medo? Já apertou o botão iniciar e começou a gravar? Com o tempo você vai aprimorando, melhorando? Eu quero um relacionamento saudável para minha vida. Você começou a se melhorar, a se tornar mais saudável para você reconhecer quem é saudável para a tua vida? Eu quero construir uma família, eu quero ter filhos.
Você está se alinhando, se aprimorando com os ideais para entender como é ser mãe, como é ser pai, qual pai você quer se tornar, qual mãe você quer se tornar. Tudo requer o quê? Observar suas crenças e alinhar suas crenças com aquilo que você quer. E para isso você precisa se tornar um observador das suas crenças e dos seus pensamentos diariamente. Qual música eu estou ouvindo? Essa música, ela me anima? Ela me traz felicidade e inspiração? Ou ela me limita? Ou ela me coloca para baixo? Ou ela reafirma crenças limitantes na minha jornada? Essas séries, esses filmes que eu estou assistindo, essas novelas, elas estão me trazendo uma inspiração para eu aplicar na minha vida algo grandioso, alguma transformação positiva? Ou elas continuam reafirmando crenças negativas e me estagnando? Observe sempre. É como se você tivesse que se tornar uma terceira pessoa. Se tornou essa terceira pessoa, olha para si próprio. Deixa eu olhar como é que está sendo o meu comportamento de acordo com as minhas crenças. Se a minha vida ela está sendo fluida, eu estou alimentando crenças positivas. Se a minha vida está sendo negativa, se meu lado financeiro está ruim, se meu relacionamento com familiares, com amigos, românticos está ruim, o que é que eu estou alimentando de negativo que eu ainda continuo vivenciando essa situação? Você tem coragem de sonhar grande? Quais são as crenças que você está alimentando? Que não é capaz, que não é merecedor, ou que você é capaz e que você com o tempo se aprimora? Tudo começa de um degrauzinho, né? A natureza mesma é assim. Para uma árvore se tornar grandiosa e dar seus frutos, ela precisou ser uma sementinha só com uma ideia do que ela queria ser. Mas ela brotou o que? A essência. Tudo volta ao que? A essência. Não tem como uma semente de coqueiro se tornar uma bananeira. Ou uma semente de bananeira crescer e dar coqueiro. Você percebe que a sua essência ela tem um potencial muito grande para algo único, para algo que já vem dentro de você, programado para brotar de dentro de você. Então, observe as crenças que você está alimentando, porque isso ditará as tuas emoções, que automaticamente dita as suas ações materializadas na vida. Tudo que você está vivendo hoje é uma junção de crenças, de escolhas que você tomou num passado que geraram que você está aqui hoje, está vivenciando aqui hoje. Então, a partir deste momento, o que você quer vivenciar, o que de grandioso você quer vivenciar, perceba diariamente o que você está alimentando, o que você está ouvindo, o que você está falando, com quem você anda, se seus amigos te elevam ou se seus amigos te colocam para baixo. Perceba tudo ao seu redor, observe tudo, observe suas crenças. Lembre-se sempre, o outro é energia e vibração e você também. Com quem você anda, você precisa, automaticamente, a lei do universo, precisa de ter um equilíbrio energético. Então, se dá energia e recebe energia. Então, perceba com quem você anda também, que isso vai ditar muito as suas crenças. Ande com amigos que vão te elevar, que vão sonhar grande, que nem você. Pessoas são espelhos, são fractais seus. Observe as pessoas e veja quem pode ser uma inspiração e quem você espelha e vê que não quer se tornar aquilo. Sua mente capta sinais o tempo inteiro. Então, observe isso na sua jornada. Agora vamos para o próximo tópico, que eu irei falar sobre como viver a abundância.